Lula da Silva continua pilotando seu discurso terceiro-mundista do atraso durante suas viagens internacionais pela região. Primeiro foi em Buenos Aires, um desastre completo, moeda comum, moeda única. E agora no Uruguai. Ao invés de acenar para uma política externa direcionada também para os países ricos, para o desenvolvimento do Brasil, podendo, claro, ajudar os países pobres da região, ajudar com estratégias comerciais, não doação de recursos, resultado dos pagadores de impostos brasileiros. Mas tudo bem, já falamos sobre isso em outra oportunidade. Mas agora, no Uruguai, ele resolveu atacar Michel Temer. E vale lembrar, você vai conferir aí a foto do carinho que Lula fazia em Michel Temer durante a posse de Dilma Rousseff. Foi ele, Lula, que escolheu Michel para vice de Dilma. Então nessa foto aí você veja todo o encanto romântico de Lula para com Michel. E depois, na posse de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ainda antes das eleições, ele sentou ao lado de Lula, e você vai ver aí também, e ficou tricotando ao pé do ouvido. E depois, nas eleições do debate, resolveu atacar Temer e voltou a disparar contra ele por nada no Uruguai. O que o Uruguai tem a ver com mazelas aqui internas do Brasil? Até porque ele cria uma situação no seu próprio governo. Simone Tebet, que é a sua ministra do Planejamento, é íntima, próxima de Michel Temer. Será que ele já está querendo se livrá-la? Já está querendo se livrar dela? Colocá-la para correr? Talvez. Tudo passa na cabeça de Lula da Silva. Você vai ver agora o trechinho da fala de Lula da Silva. Esse trecho é revelador. Primeiro ele desmente a sua ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que lá em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, disse que no Brasil 120 milhões de brasileiros passam fome. Ele já reduziu esse número em quase 100 milhões. E depois ele ataca Michel. Confira. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, isso significa que casi todo o que hicimos em termos beneficiosos sociais para nosso país, em 13 anos de governo, durante 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. se destruiu em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. A lo mejor 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. 4 do governo Bolsonaro. Mas muito bem. Ataque despropositado. E que levou Michel a reagir. Nós temos aqui o Correio Brasiliense. Michel dizendo que o Brasil levou golpe de sorte ao ele assumir a presidência da República depois do impeachment de Dilma Rousseff. Foi a reação bem-humorada de Michel Temer. Numa nota oficial em que ele diz o seguinte: mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor. Agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Preciso, Michel Temer. No segundo parágrafo ele coloca: ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E depois faz uma série de colocações as mais variadas. E veja só, a reação é geral. A declaração de Lula contra Michel. Ele não agrega nada nesse momento. O MDB, além de Simone Tebet, indicou outros 2 nomes. Quer dizer, cria um mal-estar na base aliada, no Congresso, Câmara e Senado, às vésperas das eleições. Investidura dos parlamentares na nova legislatura, na próxima quarta-feira, e eleições na Câmara e no Senado. Veja só, Miguel Reale Júnior, sim, apoiador de Lula da Silva, e foi um dos proponentes, coautor do impeachment contra Dilma. O que ele diz aqui?
Ele diz o seguinte: houve um processo regular previsto na Constituição, tendo a OAB Federal também entrado com igual pedido. Armínio Fraga já reclamou, dizendo que está com medo dos movimentos econômicos do governo Lula. Agora o jurista é preocupado com os desatinos de Lula da Silva. Um quadro preocupante, indiscutivelmente preocupante. A cada dia que passa é uma declaração mais descabida do que a outra, gerando instabilidade as mais variadas, jurídica, política, econômica e até internacional. Inscreva-se no YouTube e também acompanhe os comentários no blog do Prisco e vá conferir nossas redes sociais. É isso aí.